E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Maurício, meio-campista do Inter, e que, segundo a imprensa do Rio de Janeiro, o André Curi teria oferecido ao Flamengo. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso, qual a possibilidade de Maurício deixar o Beira-Rio e atuar, continuar atuando no futebol brasileiro. Fica ligado, porque a partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes. Bora nessa então pro vídeo, vamos falar sobre o Maurício aqui nesse vídeo, falar um pouquinho sobre essa informação que vem lá do Rio de Janeiro, dada pelo Vene Casagrande, um cara que tem muitas fontes dentro da equipe rubro-negra, que coloca que o André Curi ofereceu o Maurício pro Flamengo. Qual que é essa chance, qual que é a possibilidade do Maurício deixar o Inter? Só lembrando antes sempre do Banrisul, aproveite a Black Friday com promoção na tag Banrisul e também no Banri Shopping, tu vai saber mais depois aqui na descrição do vídeo, tá certo? Bora nessa, falar sobre o Maurício, jogador de 22 anos de idade, que tem contrato com o Inter até 2027, o Inter amarrou bem esse contrato com o Maurício, tá? Um baita contrato, diga-se de passagem, porque o Maurício vem numa troca pelo Potker, a gente sempre tem que ressaltar isso aqui, quando a gente for falar do Maurício, qualquer negociação envolvendo o Maurício, que já teve na mira do futebol europeu, já teve também o Red Bull Bragantino na última temporada tentando tirar o Maurício daqui e quase levando o jogador, quase conseguiu convencer o Maurício de deixar o Inter rumo ao Red Bull Bragantino, prometeu muitas coisas pro Maurício, como dar camisa 10 para ele, como ele jogar como meia central, se ele quisesse, ele poderia escolher onde ele queria jogar no Red Bull Bragantino e claro, já projetando a própria carreira dele dentro do futebol europeu. A gente sabe que a franquia do Red Bull é muito forte, principalmente com o Salzburg. Então, cara, Red Bull Salzburg e tem o Leipzig, então, pô, são duas equipes que pro Maurício seria muito bacana depois de sair do Red Bull Bragantino e atuar. Mas acabou não acontecendo, o Maurício ficou e foi muito importante em 2023. Maurício é um cara que tem números muito expressivos na própria temporada, até deixei separado aqui os números do Maurício. Ele tem 44 jogos na temporada, anotou 10 gols e ainda tem 8 assistências. Então foi um cara que realmente, depois de muito oscilar desde que chegou no estádio Beira-Rio naquela troca pelo Potker, nessa temporada ele conseguiu para mim se consolidar. Ainda tem uma questão de performance que eu acho que dá para o Maurício ainda melhorar, ter uma questão de equilíbrio maior nisso, mas falando da temporada, o Maurício ela é muito boa, 44 jogos, 10 gols e 8 assistências, são números muito bacanas, tá? Maurício, que a gente já falou, 22 anos, contrato desde 2027, e o cara é agenciado por André Curi. Quem não sabe, o André Curi é um dos caras mais importantes, um dos empresários mais importantes do futebol brasileiro, com cartaz na Europa. É um cara que leva diversos jogadores para o futebol europeu e já fez diversos negócios envolvendo o Inter. Um dos mais recentes e que rendeu muita grana para o Inter foi o Yuri Alberto, que sai do Inter para o Zenit, onde o André consegue fazer um baita negócio. Até que o Inter conseguir negociar com o André e o Yuri acabar desembarcando no Beira-Rio, saindo do Santos depois, então essa transferência para o Zenit. Então o André sempre foi muito parceiro do Inter, só não tem o Maurício, também tem Alan Patrick, tem o Rômulo aqui no Beira-Rio. Ele tem até uma visita, né? Tem uma reunião agendada com a direção do Inter para tratar diversos assuntos e o Maurício está entre eles, mas o Alan Patrick e o Rômulo também, tá certo? E o próprio Arangues também é dele, mas aí o Arangues tu fala, pô, tá tudo certo, né? Contrato bom, depois de muito tempo o Arangues voltou para cá, como é que tá a situação dele aí? Pô, jogador de luxo. É só isso que tem para conversar sobre o Arangues, mas sobre o Alan Patrick tem a renovação do Alampa e sobre o Rômulo a compra, né, junto ao Atlético de 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de reais, desculpa. Mas a principal situação é aqui de Maurício. O que acontece, tá? O Vene Casagrande deu essa informação, né? Ontem ainda, se eu não me engano, na noite de ontem, na noite de quarta-feira, que envolve a questão do André Curi, que ofereceu novamente à direção do Flamengo o nome do Maurício. E a direção do Flamengo está avaliando, junto com o Tite, que permanece para 2024, eles foram novamente avaliar esse nome, o nome do Maurício. E tem uma questão importante, tá? Porque é um desejo muito maior do André Curi visando uma venda lá na frente. Por que o André pensa? O André pensa que no Inter o Maurício possa valer 12 milhões de euros, que é o valor que o Inter quer caso venda para a Europa, tá? Mas o André já pensa diferente. O André pensa que daqui a pouco ele vende o Maurício pro Flamengo, por exemplo, e aí o Inter, que gostaria de receber na casa dos 42 milhões de reais pela sua parte, e aí, pô, entre os 12 milhões de euros que o Inter queria de arrancada, tá? Se tu for dividir isso por 50%, que é o Inter, que o Inter tem de
que o Inter tem sobre o Maurício, isso dá 6 milhões. Né, dá 6 milhões de euros, que deve estar um pouquinho mais de 30 milhões de reais. Então é abaixo do valor. Só que o Inter, se o André Curi está disposto a negociar com o Flamengo ou Maurício, o Inter falou, então, cara, eu quero 42 milhões de reais. Se o Flamengo estiver disposto a pagar 42 milhões de reais pela minha parte, beleza, depois tu te resolve com a tua parte. Não sei se tu daqui a pouco quer abrir mão de um percentual, de uma parte, para que esse negócio aconteça, mas eu quero 42 milhões de reais. E isso é a direção atual, tá? Isso é a direção Alessandro Barcelos. É uma situação que o André Curi já conversa com a direção do Inter sobre o Maurício. Então o André já sabe quanto o Inter quer, desde a época da negociação com o Red Bull Bragantino. O André já sabe que o Inter estipula esse valor se quiser negociar com o futebol brasileiro. Agora, se for com o futebol europeu, daí já é diferente. Daí se chegar aos 12 milhões de euros e ficar 50-50, aí tá tudo certo. A questão é, tu vai reforçar um clube brasileiro, tu vai reforçar um rival, um time que é candidato direto aos títulos que tu também disputa. Então, por conta disso, o Inter aí sobe um pouquinho a régua. O Inter quer um pouquinho mais, para que também não fique aquela questão, pô, o Inter liberou um jogador como o Maurício para um concorrente direto, tá, mas tá negociando o Maurício por 42 milhões de reais. Aí é um valor considerado que se nem indo para a Europa o Maurício, o Inter receberia isso aí pelo Maurício. Então é muito mais essa questão, né, essa joqueada dentro da negociação com o Maurício. É importante ressaltar, tá? Porque a direção do Inter gostaria que o Maurício permanecesse por mais uma temporada aqui, porque tá vendendo o Johnny. O Inter está optando por vender o Johnny nesse momento, né? Algo em torno de 7 milhões de euros para o Real Betis. E aí, com esse valor do Johnny, não precisaria fazer uma venda como a do Maurício nesse momento. Não precisaria. Mas daí, se for uma questão do André Curi de tentar negociar, e se o Maurício quiser sair pro Flamengo, o Inter dá o ok, o Inter dá o aval. Só que a gente tem de bastidor que o Maurício não gostaria de ir para o Flamengo muito pela questão do Rio de Janeiro. Não é do agrado do Maurício ter que ir morar no Rio de Janeiro. Acha uma boa porta de entrada até para daqui a pouco chegar no futebol europeu o Flamengo, mas o Maurício acredita que ele já possa ir na próxima temporada então para a Europa. E aí surge a Atalanta. Por isso que a gente fala muito aqui da Atalanta. Porque o que existe da Atalanta? Existe uma boa relação do André Curi, do resto do staff do Maurício, que tem outras pessoas ligadas a ele, que também são ligadas ao Ederson, o volante que também está atuando na Atalanta hoje. O André Curi e o restante do staff normalmente vão em jogos do Ederson lá na Itália, então eles têm uma boa relação com a direção. E a todo momento eles também oferecem o Maurício para a Atalanta. Falam, pô, é um jogador jovem, um jogador que tem 22 anos, tá no momento de chegar no futebol europeu, quem sabe, faz esse investimento. Então, também o André Curi tenta convencer a Atalanta que é negócio tu ir lá e comprar o Maurício junto ao Inter. Então, são esses dois clubes. O André tentando fazer força também com o futebol europeu junto à Atalanta e agora vendo um outro cenário, meio que um plano B, o Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo tem interesse? O Flamengo tem interesse em vários jogadores. O Flamengo tem interesse em diversos jogadores. A questão é, daqui a pouco o Tite olha pro Maurício e se apaixona. A gente sabe como é que é o Tite em relação a alguns jogadores. Então daqui a pouco ele bate o olho no Maurício e fala: esse cara aqui para 2024 tá dentro do meu planejamento. Faz o investimento e traz o Maurício para cá. Pode isso acontecer. Agora, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, esse tipo de assunto entre os clubes ele não deve acontecer. Deve ser mais uma tenteada do André Curi e aí deixar dentro do planejamento do Flamengo, né, dentro das conversas de reuniões entre comissão técnica e direção da equipe rubro-negra, esse assunto Maurício. Mas até o momento é isso. O Maurício foi oferecido ao Flamengo, não existe nenhum tipo de negociação e também tem a porta lá no futebol europeu, que seria a Atalanta, que o André Curi também tenta convencer a Atalanta a fazer uma oferta pelo Maurício, tá certo? Eu quero que tu deixe a tua opinião nesse vídeo. O que tu acha? O Inter deve vender o Maurício pro futebol brasileiro, chegando nesse valor de 42 milhões de reais? Ou o Inter deve segurar o Maurício e só vender ele pra Europa? Não deixar que ele atue por outro clube no futebol brasileiro? Deixa aqui nos comentários, claro. Deixa o teu like, também te inscreve aqui no canal, segue a Rádio Inferno nas redes sociais, também me segue no @Juliano Machado, onde eu te atualizo tudo sobre o Internacional. Lembrando sempre do Banrisul. Banrisul, aproveite a Black Friday com promoção na tag Banrisul e também no Banrishop. Tu vai saber mais depois aqui na descrição do vídeo. Não esquece, aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!